projeto da Universidade Federal do Rio de Janeiro mostra que é possível produzir etanol a partir da macroalga da espécie Capaficus alvarezi. Qual é a vantagem do álcool produzido pela macroalga? Essa preparação, ou essa produção de álcool a partir de algas, foi um processo desenvolvido e criado na UFRJ. Inclusive, começou no meu laboratório, junto com a professora Isabel. Mas a vantagem entre um e outro é que, como eu falei já na primeira parte, as macroalgas são os seres fotossintetizantes mais eficientes do planeta. Ser sintetizante significa capturar o gás carbônico da atmosfera e criar biomassa. Quando a gente compara a produção de biomassa no ambiente terrestre, a gente consegue alcançar uma proporção de, no máximo, 80 toneladas por hectare. Ou seja, um hectare plantado de terra, a maior eficiência registrada no planeta chega a 80 toneladas por ano. Quando se compara a produção de macroalgas, esse índice chega a 300 toneladas. Ou seja, se eu tenho uma produção de biomassa com uma proporção dessa natureza, ou seja, pelo menos de 1 para 4 vezes mais em matéria de eficiência, significa que eu tenho maior captura de gás carbônico se eu usar alga. Ou seja, se eu vou neutralizar o efeito estufa, para fazer isso eu uso macroalgas. E é esse gancho de raciocínio que fez com que nós apostássemos no processo de álcool a partir das macroalgas. Por quê? A humanidade como um todo vai chegar um tempo que todo mundo, todos os países, vão estar preocupados com o efeito estufa de forma concreta. A partir de 2012, isso tem início. Esse processo de capturar gás carbônico na atmosfera, no planeta, nós temos as ferramentas mais eficientes, as macroalgas. Ora, se eu usar macroalgas como elemento de captura de gás carbônico, as pessoas vão pagar para cultivar alga como efeito de neutralização de carbono. Ora, se eu tenho o efeito de neutralização de carbono aprovado para entrar em vigor a partir de 2012 com o Tratado de Kyoto, todo mundo vai usar a maneira mais eficiente de capturar gás carbônico, usando macroalgas. Com isso, a quantidade de biomassa de macroalgas no planeta vai aumentar de forma significante. Óbvio. E aí essa massa de alga excedente por quê? Porque primeiro vai chegar numa fase que é a demanda de uso natural. Nosso país, por exemplo, ele importa praticamente tudo que a gente usa de macroalgas. Praticamente tudo. Embora nós tenhamos um litoral dessa magnitude. Ora, a aposta de que as empresas que poluem vão pagar para neutralizar o carbono. E aí, usando a estratégia das macroalgas, as macroalgas passam a, primeiro, suprir a demanda nacional em produtos algáceos. Então, o Brasil, que é dependente, passa a ter autossuficiência. Outros países vão fazer a mesma coisa. Mas, à medida que a gente quer tirar da atmosfera o equivalente a 4 bilhões de toneladas de gás carbônico ano, as macroalgas podem fazer isso. E esse excesso de biomassa que passará a existir sem poluir terra, sem precisar de irrigação. Sem prejudicar a questão do acesso ao alimento, que é uma grande discussão e hoje, as algas que também tem a respeito do programa de biodiesel, né? Exatamente. Você trocar a área de local que você pode cultivar alimento para a sociedade e, ao mesmo tempo, consumir, na verdade, a produção de massa para biodiesel ou para o álcool, né? A gente tem outros produtos sustentáveis. Na verdade, o mar pode ser a nova fronteira agrícola aí para produzir alimento. A agricultura marinha é meu sonho. Por quê? E a pecuária, o professor pode falar um pouco mais pesquisando. A pecuária também. E com isso, mas o gancho é, quanto mais oxigênio a gente produzir, mais gás carbônico está sendo recolhido. Então a gente melhora o clima do planeta,
Essa poluição também, né, professor? Exatamente. Então, pensar em poluição, pensa em algas. É mais um assunto para a economia verde, né, secretário? Com certeza. Eu acho que essa atividade econômica que já surge no Rio de Janeiro, em algumas experiências, como na Baía de Sepetiba, Baía de Ilha Grande, já demonstra essa capacidade hoje não só em você ter uma questão do equilíbrio ambiental, como também você agregar valor. Porque hoje, cada dia que passa, a legislação cria mais restrições à atividade pesqueira. E a criação de algas ou a maricultura, ela cria uma alternativa para o pescador trabalhar exatamente nesse cultivo. E trabalha 365 dias por ano. E dá não trabalho. Tem defesa. Não é só colocar ali. Tem que olhar, tem que tirar, tem que secar. E cria a oportunidade de você ter ali uma biomassa em que você vai poder, seja comercializar para a produção de uma série de alimentos que hoje precisam, né, do composto resultado da produção da alga, mas também para utilizar para a produção de biocombustíveis. Hoje é uma discussão e o Brasil... Carbono renovável seria a situação. Com certeza. Eu lembro que uma vez eu tive ainda, no meu primeiro mandato de vereador, eu tive na UFRJ com um amigo e foi apresentado a um professor que desenvolveu um trabalho na área de biodiesel. E parecia ser uma grande viagem. Parecia ser uma grande viagem se falar em biodiesel naquele momento, há 8, 10 anos atrás. A gente vê hoje que o biodiesel é uma realidade. Então é possível você transformar a alga em combustível, seja o álcool e seja a microalga, transformando também na questão de você fazer o óleo, né, através... Então hoje o Brasil é uma grande referência, né? A gente apostou no álcool lá atrás e a própria Petrobras tem investido bastante nessa linha de buscar fontes renováveis que a gente possa ter o cultivo, e eu acho que mais uma vez o Rio de Janeiro pode dar um exemplo que é os experimentos nessa linha. O Instituto Nacional de Tecnologia, o INT, já nos procurou, está em busca de um local exatamente para poder fazer a reprodução da microalga com o objetivo de se transformar em biocombustíveis. Então eu acho que o Rio de Janeiro vai dar um pontapé inicial e vai participar desse processo, como participou lá no passado a questão do álcool. É importante lembrar que o Rio de Janeiro concentra as grandes instituições de pesquisa na área de energia. Isso é verdade. Mais especificamente ali na Ilha do Fundão, cada dia que passa, as empresas estão se instalando ali, a Petrobras tem um CEMPES que está instalado ali e desenvolvendo muitas tecnologias nessa área. Então a gente não pode perder essa oportunidade. O Rio, que é a capital da energia, também é a capital dos estudos na área da energia, especialmente das energias renováveis. O senhor falou uma coisa interessante, porque o petróleo ele é um grande concorrente no mar da pesca artesanal. Pelo menos a gente tratou aqui há um tempo atrás, num programa Rio em Foco, e se falava muito, quer dizer, quando você sempre tem essa disputa entre as plataformas de petróleo e os barcos de pesca. Como resolver essa situação? Apostar nas algas talvez seja uma saída, né? E em outras alternativas também de geração de renda, não? Cada embarcação que hoje vem para um porto do Rio de Janeiro, cada plataforma que se instala no Rio de Janeiro, cada porto que surge novo no Rio de Janeiro, que a gente está tendo um momento especial de atividade econômica no nosso estado. A gente não pode, e dificilmente a gente vai conseguir barrar isso. Com certeza. Mas a gente não pode esquecer que existe o pescador que desenvolve talvez a primeira atividade econômica do nosso estado de Janeiro, né? As pessoas começaram lá exatamente fazendo a pesca não só para se alimentar, mas também para comercializar o seu pescado, e a gente tem que tomar muito cuidado em preservar essa atividade econômica, seja do pescador que está ali acostumado a fazer sua pesca, e as zonas de restrição são grandes do Rio de Janeiro por conta do excesso de plataformas. Se a gente pegar o mapa do Rio de Janeiro, litoral, e botar cada plataforma, cada embarcação, vai sobrar muita pouca área para se realizar a pesca. E acho que o caminho que a gente tem, sem dúvida nenhuma, é a agricultura. É você ter oportunidade de fazer o cultivo, né, seja de algas, de mexilhões. E fazer chegar informação também a quem está no mar, né, do potencial econômico que existe com alternativas como peixe ornamental e outros, né? Essa parte aí do cultivo de microalga, ela poderia também gerar a inclusão social para aquelas populações ribeirinhas, né? Exatamente. Isso já foi... A FAO, a OMS, particularmente o BID, eles estimulam, têm estimulado os países a criar o aumento do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, usando o processo dessas macroalgas. A diferença entre essa situação proposta pelos organismos internacionais e o que a gente vivencia aqui no estado do Rio de Janeiro é que, além de ter
biólogos que sabem fazer o processo. Ou seja, são biólogos que são verdadeiros engenheiros agrônomos, sim, que são um modo de pensar completamente diferente. Ou seja, enquanto o biólogo, sim, o biólogo tradicional busca informações dos seres vivos, ou seja, um caráter descritivo, um biólogo tipo engenheiro agrônomo pensa em produção em larga escala. Sim. Né? Essa produção em larga escala, aqui no estado do Rio de Janeiro, tem uma vantagem, porque nós temos a única empresa nacional de processamento de algas, que já faz uma... E fica onde? Em Itaguaí. Né? Então, essa empresa, praticamente, ela compra tudo que for produzido. Então, é um projeto que as pessoas cultivando algas, tudo que for produzido, tem um comprador à frente. Essa é a primeira coisa. Eu acho que fechar essa cadeia é um papel importante, né? Quer dizer... E as algas, quando plantadas, como já falei, elas fazem a captura de gás carbônico, mas, para voltar àquele item álcool, nós só vamos ter álcool de alga na época em que nós tivermos um excesso de produção de biomassa. Quando todo mundo estiver envolvido em realmente resolver o problema do efeito estufa. E primeiro a gente tem que ter bastante alga aqui. E primeiro tem que ter alga para atender a demanda nacional. É possível desenvolver projetos de aquicultura longe do litoral? Nós vamos saber no próximo bloco. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.